Gente, graça e paz, tudo bem? Estou aqui com o texto de Romanos capítulo 12, que diz para nós: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós que nascemos de novo, seja alguém recém-nascido de novo, seja alguém que seja aí talvez um jovem, adolescente na fé, ou mesmo uma pessoa madura, o desafio bíblico para nós é sempre renovar a mente. Por quê? Porque o mundo pensa diferente de nós. Paulo escreveu isso no primeiro século e isso segue valendo para nós até os dias de hoje. Os padrões são muito distintos, né? Entre o que o mundo ensina e o que o mundo prega, os valores dessas sociedades que vão se mudando, se transformando desde a Idade Média, passando pelas revoluções industriais, depois dos pós-guerras e tudo mais. Os valores vão se mudando, né? Os avanços tecnológicos, o tipo de referência das pessoas são muito distintos em relação ao que nós temos por referência, que são as escrituras. Embora vivamos na sociedade, precisamos comprar, vender, negociar, inseridos dentro dessa sociedade pós-moderna, o desafio para nós é pensar biblicamente. Talvez este seja o maior desafio para qualquer cristão. Pensar como a Bíblia ensina e não segundo os padrões deste mundo. E essa é uma realidade tão séria que Paulo fala isso não só aqui em Romanos, mas ele fala também em Colossenses. Colossenses ele faz uma metáfora entre os velhos hábitos e os novos, né? Como se estivesse trocando de roupa, né? Hábitos antigos sendo abandonados por hábitos novos. A mente das pessoas funcionam a partir de certas categorias, a partir de certas experiências particulares, mas depois que a gente nasce de novo, a gente tem que ter um filtro, né? Segundo o texto que a gente leu, é uma transformação da mente, né? Uma metanoia é a palavra original. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E é assim que a gente consegue desfrutar da vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Paulo fala também aos Colossenses que a gente precisa pensar nas coisas que são do alto. Embora estejamos vivendo aqui nessa terra, nosso desafio é lembrar sempre que nós estamos aqui de passagem, né? É só uma transição, por isso que a morte não é o fim. A morte, ela é um momento de passagem para uma outra realidade eterna. Como que a gente renova a nossa mente? Não há nada de receita nova. A gente renova a nossa mente em oração, orando ao Senhor, buscando seu conselho, inclinando o coração, pedindo misericórdia, perdão, lembrando de pessoas e não só pedindo coisas, mas com a finalidade de exaltar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, de lembrar quem Ele é na nossa vida, na nossa história. Não só orando, mas também meditando nas Escrituras. Para isso, tem inúmeros textos que a Escritura fala de si mesma como sendo palavra de Deus. Fala que é importante meditar nesta Escritura de dia e de noite, como fala o Salmo 1. Deus falando para Josué bem lá atrás, fala, olha, apegue-se a este livro, né? Não se aparte do livro da lei, né? E tenha esse contato constante, cotidiano com ele. No Deuteronômio, Moisés vai escrever que este livro, os conselhos de Deus, a palavra de Deus deve ser amarrada nos braços, né? Tem que ser prática, amarrada à testa, tem que ser objeto da sua meditação. E não só para você, mas você deve falar deste livro aos seus filhos, andando pelo caminho, assentado à mesa enquanto se alimenta. Então a palavra de Deus é a principal ferramenta que a gente deve usar para transformar o nosso pensamento. A palavra e a oração. Também convívio com irmãos, que nós na convivência trocamos experiências e nos alimentamos das experiências uns dos outros, confessamos
uns aos outros as nossas falhas, somos perdoados mutuamente e vivenciamos o Evangelho, né? E oramos uns pelos outros, como diz Tiago 5,16. E também a gente pode se alimentar de boa literatura, tem muita coisa boa, útil, que pode nos ajudar nessa caminhada cristã, tá bom? Sempre louvando a Deus também, com cânticos, com expressão de adoração. Então, gente, é um grande desafio para nós termos a mente transformada, mas este desafio ele não é opcional, ele é necessário, porque nós estamos em território inimigo. Muitas das coisas que vivenciamos têm a finalidade justamente de nos esfriar na fé, por isso a nossa guarda tem que estar sempre em riste, né? Porque o Paulo também vai falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Pense nisso. Deus abençoe vocês, graça e paz.